Muito bom dia! Façamos todos um excepcional dia hoje. Bora junto para mais uma mensagem aqui do nosso canal. E você já tem um compromisso comigo. Todo dia, quando chegar aqui, já curte, tá certo? Curte, compartilha. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para você compartilhar com apenas um grupo, o grupo da sua família. Você vai entender por quê, tá certo? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, tá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para que toda vez que um novo vídeo for postado aqui no canal, você seja o primeiro a receber essa notificação, tá certo? Combinado desse jeito? Tá certo, então. Bora para nossa mensagem de hoje. E hoje a nossa palavra-chave é família. Por isso que eu falei para você, eu quero que vocês postem no grupo da família, porque hoje, dia 15 de maio, é Dia Internacional da Família. É Dia Internacional da Família. Então, nada mais justo de que você compartilhar esse vídeo com as pessoas da sua família, as pessoas que você ama, tá certo? Então, temos um combinado aqui, hein? Compartilha, comenta, curte aí, beleza? O tema da nossa mensagem de hoje é valorize a sua família. Valorize sua família. Esse é o nosso tema de hoje. E a nossa frase ela diz o seguinte: amar é uma escolha que fazemos a todo momento. Amar é uma escolha que fazemos a todo momento. E o ato de amar é um ato sublime. O amor ele não nasce de você. O amor ele vem de Deus, preenche você, transborda até que chegue no outro, até que chegue no próximo. É assim que você consegue amar uma outra pessoa, porque você é preenchido pelo amor de Deus. E quem não se ama não consegue amar ao outro. Quem não ama a Deus, quem não ama a si mesmo, não é preenchido por esse amor. E esse amor ele não consegue transbordar, entende? No texto lá de Josué 24:15 diz assim: eu e a minha família serviremos ao Senhor. O que é servir ao Senhor? Entenda que muitos podem olhar isso como um ato religioso, mas não tem nada de religião nisso. Não tem nada de religião nisso. Uma vez que você entende que Deus nos serviu com amor, quando falamos de servir Ele, é servir aqueles que amamos com amor. Porque é como eu já disse, né? Deus, Ele ama as pessoas, Ele ama o ser humano. E uma vez que você está amando o seu próximo, você está cuidando do seu semelhante, você está amando a Deus, você está fazendo com que o coração de Deus se alegre, se encha de alegria pelas suas atitudes que você faz, que você toma no seu dia a dia. Isso sim é amar a Deus, isso sim é amar ao próximo, isso é servir a Deus. Servir a Deus é fazer a vontade dele. E acredite você, a vontade dele não é que você faça dias de jejum, dias de oração, campanhas e campanhas, não. A maior vontade de Deus é que você ame o seu semelhante, ame ao próximo como a ti mesmo, ame ao próximo como ele nos amou, como ele nos ama. Essa é a maior vontade dele. E no livro, ele diz assim, ó: Josué foi o líder que sucedeu a Moisés. Ele recebeu uma missão muito importante: conduzir o povo à conquista da terra prometida. Sob a sua liderança,
Israel alcançou a promessa que havia feito a Abraão. Deus, ao longo da história, demonstra um cuidado muito especial pela família. E isso fica evidente no texto que lemos. Josué compreendeu a importância de servir a Deus com integridade e convocou o povo a um compromisso, proclamando e dando um exemplo pessoal. Deixou claro que ele e sua família serviriam ao Senhor. São a frase dita por Josué, que ele e a família dele serviria ao Senhor. Mas entenda, servir ao Senhor é amar uns aos outros como Ele nos amou. Entenda que o contexto de família, ele vem mudando a cada geração. Antigamente, as famílias eram muito mais maiores, né? E falam muito mais grandes. Mas as famílias eram maiores, com mais filhos, com mais filhas. E tinha famílias que tinham 20, 18 filhos. E existia até um ditado que falava assim: quantos filhos você tem? E a pessoa respondia: eu tenho 20 filhos, eu tive 20 filhos, mas só tenho 15, 5 não vingou. Você ouvia muito falar isso. Por quê? Existia uma quantidade de crianças que morriam ou nasciam, ou eram natimortos, né? Nasciam mortos ou morriam na primeira infância. A quantidade de mortes infantis que existia há anos atrás, talvez há 40, 50, 60 anos atrás, era muito maior do que se via hoje. Passamos por uma geração onde os pais também não tinham contato com seus filhos. Os pais não tinham contato com seus filhos. E muito dessas famílias ainda vivem essa realidade. Mas os pais, eles iam trabalhar, trabalhavam a semana inteira para trazer o sustento para o filho. Muitas vezes não tinham tempo de jogar uma bola, não tinha tempo de jogar um videogame, não tinha tempo de conversar, de passar as lições de casa. Muitas vezes não se tinha isso nas famílias. E hoje muita coisa mudou. Os pais daquela época, eles trabalhavam e era a maneira deles de transmitir o amor. Mas hoje precisamos entender que essa nova geração vem mudando a cada ano, a cada 10, 20 anos que se passa, uma nova geração é formada. Hoje não basta que você coloque alimento na mesa para que o seu filho coma. Isso funcionou na nossa infância, mas hoje é diferente. Você precisa ter diálogo, você precisa dar instrução, você precisa fazer ele enxergar que o mundo é muito maior, que as exigências que hoje o mundo pede, se não tiver uma preparação desde a primeira infância, essa criança ela não progride. Hoje você deve ensinar que existem traumas e muitas famílias carregam traumas desde a época dos tataravós, desde lá de trás, carregam um paradigma que não consegue quebrar. Hoje existem meios e caminhos para que você possa quebrar, cuidar da sua família, dar um novo olhar, uma nova visão sobre as coisas diferentes que o mundo nos traz. Isso é um ato de amor, é um ato de cuidar da sua família. É um ato de fazer ela enxergar o mundo de uma maneira diferente. Mas às vezes você mesmo precisa entender que você vive num mundo diferente. O mundo que vivíamos há 20, 30 anos atrás não é o mesmo mundo. Mudou, as convicções mudaram, a visão mudou, o mundo mudou. Então, se você não presta atenção e fica preso ao passado,
você não consegue evoluir, você não consegue prosperar, você não consegue avançar. Entende? Os traumas que muitas vezes você teve na infância, você não pode dar isso para os seus filhos. O cuidado que você não teve, o diálogo que você não teve com seus pais, você não deve levar isso para os seus filhos. Você precisa quebrar esse paradigma, quebrar essa esse costume que muitas vezes é um costume que não ajuda você a avançar e prosperar. O diálogo se faz presente, mas hoje em dia perdemos ainda mais, estamos cada vez mais distantes dos nossos familiares por conta de um aparelho como esse que você está me assistindo aqui agora. Esse aparelho tem distanciado as famílias de tantas distrações que existem. E você precisa ganhar consciência disso. Ganhe consciência de que a família é um elo mais importante da sua vida. Porque é para a sua família quando que você volta, quando tudo no mundo dá errado. Quando tudo na sua vida, quando tudo lá fora der errado, é para a sua família que você vai voltar. Mas você precisa, por isso que é necessário instruir, é necessário preparar, é necessário deixar um elo forte da família para que você possa ter suporte quando você precisar, ou que você possa dar suporte quando lhe for solicitado. Entende? A evolução ela é contínua. E se você não entender que o mundo ele vai evoluindo, e se você não abrir a sua mente para expandir a sua consciência, você acaba ficando para trás. Se você não tiver a clareza para renovar a sua mente todos os dias, como diz lá em Romanos 12:2, não se amoldeis a esse mundo, mas renovai a vossa mente todos os dias, para que você viva a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é um ato de amor, isso é você se amar, isso é você amar o próximo. É você estar pronto para quando precisar dar uma palavra, você tem clareza naquilo que você precisa dizer. Mas, se você não se treinar todos os dias, se você não se colocar para aprender com as dificuldades da vida, você acaba esmorecendo diante das situações da vida. E se você não tiver uma base familiar forte, para onde você vai voltar? Muitos deve ser o caso de pessoas que decidem sair das suas casas e muitas vezes morar na rua, porque não encontram uma base forte, não tem um apoio familiar, não tem um apoio das pessoas que as viram crescer. Pelo contrário, só dão críticas, só ofendem, só brigam. E com isso, esse elo ele se desfaz. Mas nesse dia 15 de maio, Dia Internacional da Família, eu quero que você transmita essa mensagem de amor para eles. Diga o quanto você ama, diga o quanto você os quer bem. Só pergunte, talvez, se está tudo bem e mais nada. Demonstre que você se importa com as pessoas. E você vai ver que aos poucos esses elos eles vão se encaixando, eles vão se fortalecendo. E eles vão te dando um brilho, eles vão te dando uma força para que você possa continuar as suas batalhas. Aí ele continua falando assim, ó: tenho certeza que assim como a minha família, a sua não é perfeita, pois estamos todos
em um constante processo de melhoramento, mas, apesar de nossas dificuldades, compartilhamos de um propósito em comum e permanecemos unidos em todo o tempo, mesmo diante das diferenças. Esteja sempre pronto para perdoar, reconciliar-se e amar. Valorize a sua família e nesse dia especial tire um tempo de qualidade, dedique a ela, mesmo de longe. Sempre haverá um jeito de fazer e se fazer próximo. Demonstrando amor, decida amar todos os dias. Decidir amar todos os dias. É uma opção que você tem e que você pode praticar todos os dias. Amar todos os dias. Isso te preenche, isso te fortalece, isso te guia para uma vida de paz, de prosperidade, para uma vida boa, para uma vida ampla. Isso ativa a sua visão espiritual. Isso faz você enxergar além do que seus olhos físicos podem ver. Ativar o amor que existe aí dentro de você. Se reconciliar com o Pai, com seu Pai celestial. Fazer com que Ele te faça enxergar coisas que você não enxerga. Isso vai fazer você avançar e prosperar todos os dias da sua vida. Tá certo, pessoal? É isso aí. A palavra-chave de hoje foi família. Valorize a sua família. Valorize a sua família. Não existe família perfeita. Existe a sua família. A sua família que existe. Então, cuide dela. Valorize ela. Esteja presente. E você vai ver as mudanças na sua vida acontecerem. Tá certo? É isso aí, pessoal. Um excelente dia para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.